Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Livrar-se da dependência do petróleo é uma das maiores preocupações da atualidade. Além de caro, o petróleo é um dos vilões do meio ambiente. A queima de gasolina e óleo diesel pelos automóveis provoca um aumento da emissão de gases que provocam o efeito estufa. E não é só isso. O petróleo tende a se tornar um produto cada vez mais raro. A Agência Internacional de Energia prevê um aumento de 50% no consumo mundial nos próximos 25 anos. Como dizia o anúncio publicitário de uma empresa americana, foram necessários 125 anos para que o mundo consumisse o primeiro trilhão de barris de petróleo, mas serão necessários apenas 30 anos para que se consuma o segundo. No Globo Ciência de hoje, você vai ver como a inovação e o empreendedorismo estão buscando alternativas para diminuir o consumo e a poluição provocada pelo petróleo. A procura de alternativas para substituir o petróleo colocou o Brasil numa posição de destaque no cenário internacional. Com o uso do álcool, entre 1970 e 2005, o Brasil deixou de emitir, segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, cerca de 644 milhões de toneladas de CO2, um dos gases que provocam o efeito estufa. Em 2004, o governo lançou o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. A partir de 2008, o óleo diesel passou a ser vendido com uma adição de 2% de biodiesel. E a meta é que esse percentual mínimo obrigatório seja de 5% a partir de 2013. Com o aumento do consumo, surge então uma nova oportunidade para empreendedores. A gente vai conhecer um deles agora. Aqui funciona uma empresa criada exclusivamente para trabalhar com biodiesel. Vamos conhecer. Eu vou conversar com o professor Miguel Joaquim Davidove, da USP. Ele é graduado em Química Industrial, doutor em Química Orgânica e pós-doutor pela Universidade de Michigan Ann Arbor, nos Estados Unidos. Afinal de contas, muito se fala sobre biodiesel, mas como é formado o biodiesel? Como é que ele é feito? Alexandre, para produzir o biodiesel, é fundamental você ter um óleo que ele pode vir do girassol, da soja, do pinhão manso, amendoim, mamona, enfim, de qualquer outra oleaginosa e também de gorduras animais. Esses materiais vão ser reagidos com um álcool, que pode ser o álcool de cana ou o metanol. A diferença entre o álcool de cana e o metanol é que o metanol vem do petróleo, não é renovável. E você precisa um catalisador, ou seja, uma substância química ou microbiológica que ajude a promover a reação entre esses dois produtos, entre o álcool e o óleo. Aí nós teremos um novo produto que poderá ser utilizado como combustível após ser refinado, porque a qualidade para seu uso é fundamental. Professor, qual a importância do biodiesel, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental? Desde o ponto de vista ambiental é que a redução dos gases causadores do efeito estufa é significativa quando comparado às emissões causadas por combustíveis fósseis, como o diesel. Tá? Desde o ponto de vista econômico é muito importante porque nós estamos desenvolvendo uma cadeia produtiva que gera emprego, desenvolve agricultura, fixa o homem no campo, possibilita a produção de um combustível doméstico sem a necessidade de importação de petróleo para produzir o diesel que movimenta a nossa frota e que é responsável pelo consumo de 58% dos combustíveis líquidos que o Brasil consome. Eu queria saber o que essa empresa aqui produz de novidade. Bom, a novidade é o desenvolvimento de novos catalisadores. Nos processos convencionais são utilizados catalisadores homogêneos, à base de sódio, potássio, como soda cáustica, potássio cáustica ou metilatos, que são catalisadores comerciais. O que o mundo procura hoje são novos catalisadores mais eficientes, que possam ser facilmente recuperados e reutilizados. Os nossos estudos têm nos levado a desenvolver catalisadores sólidos, heterogêneos, recuperáveis e reutilizáveis, à base de compostos de cobre e a base de compostos de vanádio. O senhor falou em reaproveitamento de catalisadores. Como é que é isso? Na realidade, o reaproveitamento é no mesmo processo, durante a produção. Quando você utiliza o catalisador homogêneo, você pode utilizar uma única vez e transformou todo o óleo que entrou em contato com o álcool em biodiesel. No caso do catalisador heterogêneo, ele é um sólido, é que nem areia na água. Então a gente consegue retirar novamente esse catalisador e colocar numa outra reação que terá
o óleo mais o álcool se transformando em biodiesel. Depois dessa reação, retiramos novamente por filtração, colocamos no processo e faremos mais uma vez. Então, ao invés de utilizar uma única vez e descartá-lo, nós podemos utilizar 30, 40, 50 vezes, tornando o processo mais barato e eficiente. Além do mais, esse material sólido não será descartado na natureza. Qual é o futuro do biodiesel no mundo? O futuro do biodiesel é se estabelecer e ficar. Nós acreditamos que a produção e o consumo deverá se incrementar. Porém, nós temos que falar da introdução de inovações tecnológicas que poderão vir através da biotecnologia. Do que eu estou falando? Eu estou falando de novas plantas, que elas poderão nos permitir a extração direta do biodiesel sem precisar do álcool, do catalisador, da reação química. Ou seja, ao invés de extrair o óleo vegetal, nós poderemos extrair o biodiesel diretamente dessa planta. E eu posso te contar, nós temos já esse trem andando aqui em Ribeirão Preto. Ou seja, nós temos encontrado plantas desse tipo, estamos estudando para fazer a seleção e o melhoramento genético e, por que não, trabalhar com a modificação genética que nos permita a produção de biodiesel em maiores quantidades. Embora, posso dizer que os resultados preliminares que nós temos são bastante animadores. Olha só, gente, o farelo da planta que o professor Miguel mencionou é aquele ali, ó. Só que o nome da planta nós só vamos saber daqui a alguns anos, quando efetivamente essa pesquisa tiver terminado. Porque, afinal de contas, esse processo aqui, essa planta aqui, promete revolucionar a produção de biocombustível. Professor, muito obrigado aí pela entrevista. Muito obrigado a você, Alexandre.